Technology. Olá, estamos começando o Câmara Jovem e esta semana a gente traz o último programa da série sobre a pandemia e a nossa juventude. A gente trouxe aí no primeiro programa que falou de como a juventude enfrentou isso, questão de cabeça mesmo, psicologicamente, as emoções com relação aos nossos jovens e a pandemia. Também falamos sobre o ensino à distância, toda a questão de como está sendo, como a dificuldade, também os novos aprendizados que estão chegando, né, com essa nova modalidade de ensino. E na semana passada a gente falou sobre o namoro e a pandemia, né, como ficou as relações. Para hoje, o que é que a gente traz para você com relação à convivência dentro de casa? Pais, irmãos, como é que está sendo tudo isso para a nossa juventude? Para conversar conosco, eu trouxe dois jovens que vai compartilhar com a gente um pouco do dia a dia em casa. E você acompanha essa entrevista a partir de agora. Bem, nós já estamos aqui, né, com o Edric e também o Gabriel, que vai compartilhar para a gente como é que está sendo o dia a dia nesse mais de um ano em que a gente vem vivenciando essa pandemia. Então, meninos, sejam bem-vindos. Obrigada por disponibilizar aí um tempo de vocês. Vou começar com o Edric. Conta pra gente, Edric, como é que está sendo aí essa convivência dentro de casa? Você realmente se voltou mais para estar dentro de casa ou foi preciso sair um pouco mais? Olha, com a realidade da pandemia, né, eu me vi num cenário em que eu fui obrigado a estar em casa, a começar a trabalhar de casa. Então, a gente vai se adaptando, né? Com o passar do tempo, a gente vai se renovando e transformando esse nosso meio de trabalho, nosso meio de convívio. Então, esse um ano e poucos meses já tem sido em casa, né, intensamente, porém com algumas saídas aqui e outra ali para fazer uma coisa de trabalho, da faculdade, etc., né? Mas tem sido assim, um momento de reabilitação, né? A gente está se renovando, se readequando, né, a esse novo estado com a pandemia. É verdade. E para você, Gabriel, como é que foi? Como é que está sendo, né? Ainda, né? Infelizmente. Como o Eric falou, né? Pelo momento, a saída de casa é cada dia mais inviável. Então, os trabalhos, para quem trabalha, para quem estuda, as tecnologias surgiram para para ajudar a gente, né, auxiliar a não sair de casa, e é uma oportunidade também para a gente ter um melhor relacionamento com a nossa família também, né? É uma oportunidade porque antes a gente saía de casa de manhã logo cedo, só voltava à noite, e às vezes perdia um pouco do dia a dia, da rotina dentro de casa. Hoje a gente é obrigado, né, a estar dentro de casa, e isso também, isso também traz benefícios, né? Claro que não é fácil, a gente tem que conviver mais próximo também e ter esse contato, se adaptar à rotina de casa. Não é fácil ter a disciplina de tanto trabalhar como ter estudos, mas à medida do possível a gente vai se adaptando e vai seguindo a vida do jeito que dá, se protegendo sempre, sendo isso necessário, para que logo a gente volte ao normal, né? A rotina normal. Eu acho que é a expectativa de todo mundo, né? Edric, você que voltou, né, mais para dentro de casa e tudo mais, com quem você convive no seu dia a dia? Quem são essas pessoas que estão dentro de casa com você? Minha mãe, né, meu vínculo familiar, minha mãe, meu irmão e minha cunhada. Com o início da pandemia, né, minha cunhada já estava em transição para vir morar aqui na minha casa, né? Ela e meu irmão se juntaram, estão casados há mais ou menos um ano e meio, quase. Então, nós quatro, né, tivemos que começar a replanejar a nossa convivência, né? E acabou que a gente começou a construir mais laços, coisas que a gente não parava para olhar, né, anteriormente. E agora a gente consegue ter um olhar mais, como é que eu posso dizer, afino, né, para poder visualizar mais os problemas da nossa família e poder juntos corrigi-los. Então, acho que foi bom para a nossa convivência, né, como família, mas também a gente abre o olho para enxergar também não só na nossa casa, mas também a parte de fora, né? Tantas famílias vêm passando por problemas, né, não só a nossa, mas eu posso falar assim, com propriedade em relação à minha, foi um momento que a gente pode conectar mais os vínculos, sabe? Poder reconectar. Entendi. E se eu fosse perguntar, você falou dessa maneira positiva, que é a criação do vínculo maior, um laço mais próximo, mas dentro dessa construção desse laço, você teve alguma dificuldade? O que é que você mais encontrou de barreira para poder afinar essa convivência?
Olha, assim, a minha família em casa, a gente sempre foi muito unido, né? Eu, minha mãe e meu irmão, a gente sempre teve uma conexão muito grande, né? Apesar de que sempre foi só nós três, praticamente. Então, eu acredito que construir o laço, a gente já tinha um laço, né? Acho que já veio, essa pandemia trouxe mais a questão de fortalecer, eu acredito, né? Então, a gente conseguiu ter um olhar mais, como eu disse, né? Precioso para tipo um gesto que uma mãe faz, que um irmão faz, e vale mais a pena, né? A gente poder estar sempre do lado para contar, né? Eu e meu irmão, a gente sempre foi muito junto, a gente sempre fez tudo junto, a gente nasceu junto, a gente estudou junto. A única coisa que a gente não fez junto foi a faculdade, mas até trabalhar, a gente trabalha junto. Então, a gente sempre teve esse dia a dia com o outro nessa troca. Então, para a gente já não foi tão difícil. Mas foi mais acho que os problemas foram as questões assim, a convivência é muito árdua, né? 24 horas por dia, tem atritos, né? Toda família tem. Quem não tiver, que atire a primeira pedra. Mas eu acredito que a gente teve um olhar mais sensível, né? Em relação a vou mudar isso aqui, vou melhorar ali. E com isso a gente vai se adaptando, né? Se requalificando, esse problema que a gente vem sofrendo, né? Então eu acredito que juntou o laço, né? Criou mais esse vínculo com a pandemia, se eu posso dizer assim. Então a gente só fez fortalecer, né? Não teve assim um problema que a gente tinha e tá piorando, não. A gente sempre teve um vínculo bacana. Isso é ótimo. E você, Gabriel, quem são as pessoas no seu dia a dia? Como é que é essa convivência diária? Como é que está sendo? Aqui a gente trabalhava o dia todo, né? Então, mora hoje eu e minha irmã mais nova, que está estudando na escola ainda, ensino médio, meu pai, que é professor, e minha mãe, que é enfermeira. Então, antes da pandemia, todo mundo trabalhava ou estudava, enfim, o dia todo fora de casa e só se encontrava de fato à noite, né? A gente não só tomava café da manhã muitas vezes em horários diferentes, porque saía em horários diferentes e voltava em horários diferentes, só jantava todo mundo junto. E hoje, não, né? Hoje meu pai é professor da aula remota dentro de casa, eu agora estou estudando também, então passo o dia todo dentro de casa, tanto tendo aula como estudando, minha irmã também, minha mãe que de vez em quando sai porque ela é enfermeira, então ela precisa sair uma vez ou outra para trabalhar. Então, né? Isso. Então, a gente ficou muito mais próximo, né? E como o Edric falou, é uma oportunidade para a gente estar próximo e surge dificuldades também. Então, imagina, a rotina vira de cabeça para baixo. Então, a gente tinha uma convivência, chegava em casa já mais cansado, conversava, mas passar o dia todo junto, se adaptar um ao outro, às rotinas, é uma oportunidade para a gente também, toda família tem problemas dentro de casa, então é uma oportunidade para a gente conversar mais, entender mais o outro. Se eu quero uma família mais harmônica, essa é uma oportunidade também, né? Claro que a gente não queria que precisasse de uma pandemia para que isso acontecesse, para que as famílias se voltassem umas às outras, pudessem olhar um para o outro, conversar mais. Mas essa é uma oportunidade que a gente está tendo e está superando, né? Está sendo importante esse tempo junto, para cada vez mais a gente passar por isso junto também e se adaptando no dia a dia. É verdade. Você, no caso, que tem uma irmã mais nova, Edric, que tem um irmão, né, que já tinha uma convivência, como ele falou, dentro do trabalho, ou seja, tinha uma aproximação maior. Mas e você com o relacionamento com essa sua irmã? Porque além de ser menina, que tem essa diferença, é mais nova, então tem toda uma diferença de percepção. Como é que é esse dia a dia, né, dentro de casa com ela? Então, é engraçado, né? Porque, como eu falei, antes a gente se via pouco dentro de casa, né? O fato de chegar tarde. E hoje a gente tem até assuntos em comum também, pelo fato de eu estar estudando, ela estar estudando. Pois são 8 anos de diferença, ela é mais nova do que eu. E isso ajuda a aproximar a gente, por exemplo, a aula EAD. Então, eu tô tendo a experiência de ter aula EAD, ela também. E aí eu fico discutindo com ela que, nossa, como é difícil, né, a gente ter essa aula EAD, esse contato. Eu fico pensando, imagina crianças que estão aí há 2 anos já, isso interfere também no desenvolvimento. Então, meu relacionamento com ela melhorou bastante, sempre foi muito bom. A gente sempre teve um bom relacionamento, ela sempre
olhou para mim como o irmão mais velho, ela sempre conversou bastante comigo e hoje em dia continua da mesma forma, até melhor, porque ela também está crescendo mais, ela já está com 16 anos, estou com 24, então ela também já está amadurecendo mais, e a gente sabe que já ela fica adulta e esse espaçamento de tempo não faz tanta diferença. Mas, de fato, esse momento, os dois dentro de casa, esse convívio, a gente toma café da manhã junto, almoça, tem assuntos em comum sobre pandemia, sobre estudos, e isso é bem legal. Então, aproximou bastante uns irmãos que a idade eram mais distantes, mas a gente consegue, hoje em dia, tá bem próximo. Eu vejo que tanto o Edric quanto o Gabriel, né, traz essa questão da harmonia, do buscar entender, compreender o outro, de convivência mais harmônica mesmo dentro de casa. Mas e a parte das atividades de casa? Porque, querendo ou não, chegando esse período aí, passa a comer em casa, ou seja, a casa tende a ficar mais suja, os banheiros são mais usados. Como é que vocês estão contribuindo isso aí? Se é que estão contribuindo, né? Eu quero saber, Edric. Assim, em relação a atividades domésticas, né? Eu e meu irmão, a gente sempre foi criado pela minha mãe, sempre fazendo, né? Porque ela sempre trabalhou fora, então a gente teve que se adaptar e aprender mesmo. Oi? Ela tá exatamente. Então, desde muito cedo, a gente teve esse costume já de sempre lavar uma louça, fazer um almoço, um jantar, arrumar uma casa, lavar um banheiro. Então, assim, nada muito novo, sabe? Só que com maior frequência, porque antes a gente não estava em casa, aí chegava à noite, então era pouca coisa para fazer, como você disse, né? O que você passa mais tempo em casa, você suja mais, então gera mais trabalho doméstico, né? Hoje, como eu estou muito focado assim em relação à faculdade, eu estou terminando a faculdade, né? Estou finalizando meu TFG, então eu estou um pouco mais afastado das atividades domésticas. Meu irmão está trabalhando fora, então acaba que eu fico um pouco mais por conta da minha mãe. Mas uma vez ou outra eu tô arrumando uma casa, tô lavando uma louça, eu não tô mais assim focado em fazer comida, porque eu não tenho tanto tempo, mas assim sempre quando dá eu tô ajudando, sim. Muito bem, ajude mesmo, viu? Pelo amor de Deus, é muito trabalho. Você, Gabriel, também tem essa de estar contribuindo no cuidado com a casa? Então, diferente um pouquinho de Ed, aqui em casa a gente passava muito tempo fora, né? Então, sair de manhã só chegava à noite. Então, até para todo mundo foi totalmente diferente, né? E hoje em dia a gente consegue se organizar direitinho. Já tem a louça da noite, é de Gabriel, do almoço é da minha irmã, porque foi diferente a adaptação, né? Todo mundo trabalhava fora e só chegava à noite. Então, em relação às atividades domésticas, eram poucas durante a semana, e no final de semana, aí sim, a gente também ajudava, se dividia. Mas hoje em dia, como você falou, a casa fica revirada, né? Tá todo mundo dentro de casa, no quarto, na sala, então é preciso uma maior constância, e como tá todo mundo dentro de casa, a cobrança também é maior, e a delegação de atividades também precisa ser grande, né? Exato. A gente precisa ter o respeito também pelo outro, e deixar o ambiente limpo, usou, lavou. Então a gente começa a ter algumas regrinhas que, pelo menos aqui em casa, não tinha tanto, porque a gente não convivia muito tempo dentro de casa, a gente passava o maior tempo fora, e que hoje em dia acho que vai ser um aprendizado para daqui para frente, né? Para o resto da vida, de manter essas atividades bem delegadas, essa rotina de atividade doméstica. Né? Mas foi difícil para você conseguir se adaptar a fazê-las, criar esse hábito? Sim, para mim foi bem difícil, porque, inclusive, eu comecei a pandemia trabalhando ainda, né? Eu passei um ano trabalhando fora, continuei a minha rotina, o pessoal ficou em casa, né? Minha irmã já estava em EAD, meu pai já estava também em EAD, e eu continuei a minha rotina de 8 às 6 da tarde e só chegava à noite. Agora, recentemente, que eu comecei a estudar, então, para mim tá sendo muito mais difícil ainda essa mudança de chave mesmo, né? De ficar dentro de casa, de começar a ajudar, porque eu passava o dia todo fora. Então, hoje, ficando dentro de casa, a dificuldade de mudar a rotina está sendo grande. Mas, como eu falei, né, o respeito pelas pessoas, pela família, de preciso ajudar, preciso me movimentar também e ajudar nos afazeres de casa, não tem jeito.
Com certeza, mas ainda bem, né, que eu vejo que vocês dois são dois jovens muito conscientes com relação ao lugar de vocês dentro de casa, né? No sentido não só de contribuir com a organização da casa, mas também de contribuir dentro da convivência. E o nosso tempo, né, já está acabando, então, antes da gente terminar, eu queria que cada um falasse, assim, desse um conselho mesmo, uma dica para aqueles jovens que ainda não conseguiram criar esse laço dentro de casa. Édric, o que é que você tem para dizer para esse jovem? É bem difícil, né? A pessoa dizer assim, faça isso, faça aquilo, mas tomando como partido a mim mesmo, né? Eu acredito que se você for, como é que eu posso dizer? Não é uma questão de noção, é uma palavrinha que me fugiu agora, mas deixa eu pensar aqui, tá? Desculpa, é uma questão de você respeitar mais o outro também. Exatamente. Respeitar, ter mais empatia, ter mais afeto em tudo que for feito por você, de uma forma ou outra retribuir. Sempre ter uma troca. Eu acho que a troca e o respeito acima de tudo é muito importante dentro de casa, convivência com a família, com os amigos, assim, mesmo à distância, né? Porque a gente tem se visto muito pouco, só nos momentos mais oportunos, assim, a gente se encontra. Mas eu acredito que, acho que o respeito, né? A troca, eu sempre gosto de falar em relação a isso, porque tudo é troca, questão de troca. Se você quer receber aquilo, você tem que primeiro dar. Então, eu acho que se você tem alguma coisa para oferecer, você vai ter de volta. Em tudo que a gente colhe, a gente planta, a gente colhe. Então, eu acho que é isso, é respeitar mais, ser mais empático com as pessoas, principalmente com a família, né? Porque se você está dentro de um vínculo familiar e não houver respeito, eu acredito que não vai ter harmonia. Exatamente. Gabriel, você? Eu enxergo como uma oportunidade, né? É uma oportunidade da gente estar junto com aquelas pessoas que são tão importantes para a gente. Então, é uma oportunidade de aproveitar, né? Então, pelo ciclo normal da vida, já a gente sai de casa, talvez a gente tenha que trabalhar fora, tenha que morar em outro país, e por que não aproveitar essa oportunidade de respeitar pai, mãe, irmão, aproveitar que está todo mundo dentro de casa, compartilhar a vida, né? É uma oportunidade da gente conseguir entender o outro, de conseguir se aproximar, se apaixonar cada vez mais pelas pessoas que estão próximas a gente, pelo carinho que elas têm por a gente tem por elas. Acho que é importante aproveitar esse momento, ter empatia, entender o outro, né, conversar cada vez mais, ajudar, né? A gente sabe que todo mundo tem dificuldades, passa por dificuldades, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Então, mais do que nunca, a gente tem a família ao nosso lado para nos ajudar e a gente poder ajudar eles também. Então, é uma oportunidade. Eu enxergo como oportunidade de aproveitar essa fase para algo bom, né? E amar, né? Amar todo mundo dentro de casa, porque, como eu falei, pode ser que ao decorrer da vida a gente vai cada vez mais saindo de casa e tal, então é uma oportunidade grande. Perfeito. Bem, meninos, então, muito obrigada. Foi maravilhoso conversar com vocês e poder mostrar, né, para as pessoas em casa que é possível sim criar um bom convívio, um bom relacionamento. Então, cheiro bem grande para os dois e muito obrigada pela contribuição. Não. Obrigado, tchau, tchau. Bem, então, mais uma vez, muito obrigada, Édric, muito obrigada também a você, Gabriel, que pôde compartilhar aí conosco como é que está sendo esse dia a dia de vocês. Fácil não está sendo, a gente sabe, mas com certeza muitos aprendizados. E é esse laço, né, que vocês tanto relataram, que vai sendo fortalecido cada dia mais com os nossos familiares, e isso é muito importante. Então, você já sabe, né, o nosso programa está chegando ao fim. Semana que vem a gente volta com outro programa e mês de junho tem novidade boa aí no Câmara Jovem para você. Se quiser rever esse programa e todos os outros que a gente fez dessa série sobre a pandemia e a juventude, é só acessar o nosso canal no YouTube, que é o TV Câmara JP. Não esquece de seguir a gente, compartilhar e assistir quantas vezes quiser os nossos programas. Semana que vem tem mais Câmara Jovem para você. Até lá! Technology.